O sol de julho caía sem piedade sobre a cozinha do apartamento no 9º andar, transformando o ambiente em uma estufa. Valentina Mikhailovna franziu o senho e ajustou a cortina de tule, como se aquele gesto pudesse amenizar o calor sufocante que dominava o verão daquele ano. Mesmo com as janelas entreabertas, o ar pesado e quente parecia estagnado, tornando cada respiração um esforço. Foi quando a voz de Semyon Petrovich ecoou do quarto, mais insistente que de costume. Valha, porque você não vai passar uns dias na casa de campo. Ela refletiu por um instante. Afinal, fazia sentido. Ali o ar era fresco, havia o lago por perto, um alívio em comparação com aquele ambiente abafado. Terminando de lavar a xícara com movimentos mecânicos, enxugou as mãos no pano de prato e dirigiu-se à sala. O marido estava sentado junto à janela, tentando resolver um cruzadinho, mas sem o costumeiro entusiasmo. O lápis tremia levemente em suas mãos, e o olhar que lançou à esposa quando ela entrou parecia evasivo, quase desconhecido. E você? Não vem? Perguntou Valentina, acomodando-se na beirada do sofá. Ah, tem uns compromissos ainda, respondeu ele, fazendo um gesto vago com a mão. Preciso encontrar uns colegas da antiga fábrica, organizar uns papéis. Tem tanta coisa acumulada. Valentina observou-o com atenção. 43 anos de casamento não eram brincadeira. Conhecia cada ruguinha daquele rosto, cada tique nervoso, cada entonação de voz. E agora, algo soava falso. Uma intuição afiada por décadas de convivência acendeu um sinal de alerta dentro dela. Que tipo de compromissos, Sema? Indagou com suavidade. Você está aposentado há 1 ano. E você também, retrucou ele, deixando o cruzadinho de lado e pegando um copo d'água. São assuntos importantes, Valiusha. Preciso ir até os Sabes por causa de uns benefícios. E combinei uma pescaria com os rapazes. Ela notou como ele evitou seu olhar, desviando os olhos para o lado. Uma suspeita incômoda começou a se formar em sua mente, mas Valentina a afastou, como quem espanta um inseto teimoso. Se eu for embora, seu gastrite vai piorar, resmungou, levantando-se. Vai acabar comendo fritura com cerveja de novo. Deixa disso, Valha, irritou-se ele com um tom incomum. Não sou criança. 3 dias sem suas sopinhas não vão me matar. Aquilo foi mais uma estranheza. Semyon sempre dependera tanto dos seus cuidados, as refeições preparadas na hora, as papinhas amassadas, tudo seguido à risca conforme as orientações médicas. De repente, aquela independência forçada. Valentina aproximou-se da cômoda e distraidamente endireitou o porta-retratos com a foto amarelada da família. Ali estavam eles, jovens e felizes, com o pequeno Timosha de 5 anos no colo. A imagem havia sido tirada em 1988, durante um passeio na base de lazer da fábrica onde trabalhavam. A memória a transportou de volta àqueles tempos, quando ela, recém-formada no curso técnico, havia sido contratada para o setor de contabilidade, e ele, um engenheiro promissor, conduzia visitas guiadas pelo departamento de projetos. Produção de ciclo completo, repetia com orgulho, apontando para os enormes desenhos técnicos. Do parafuso à máquina pronta, tudo feito aqui, tudo nacional. Casaram-se em 1980 no clube da fábrica, entre os olhares invejosos das colegas de Valentina. Um homem tão distinto, com um futuro brilhante pela frente. Em 1983, nasceu Timosha, e a felicidade parecia completa. Vieram os anos difíceis da década de 1990, quando a fábrica balançou, mas eles resistiram. Contra todas as expectativas, a empresa sobreviveu à privatização, graças a gestores competentes. Quão distante e ao mesmo tempo quão recente tudo aquilo parecia. Valiusha, eu estava pensando. A voz do marido a trouxe de volta ao presente. O que, Sema? E se a gente vendesse o apartamento? Valentina estremeceu, pegada de surpresa. Vender? Por quê? Pra gente se mudar definitivamente pra casa de campo, explicou ele, com um brilho febril nos olhos. Pense bem, as contas estão altas, a aposentadoria não dá pra muito. Lá tem horta, ar puro, sossego. Você está louco, Semyon? Ela sentou-se novamente no sofá, sentindo as pernas fraquejarem. Vivemos aqui há 40 anos. Timosha cresceu neste lugar, os netos vêm nos visitar. Que netos? Vem uma vez por mês, cortou ele, impaciente. A casa de campo fica vazia quase o ano todo. Meus pais não nos deixaram aquele terreno para ele apodrecer. Valentina lembrou-se de 1995, quando o sogro e a sogra transferiram o lote no condomínio Romaca para o nome de Semyon. Na época havia apenas um barracão de madeira. Depois, juntos, eles construíram uma casa de troncos resistente, acrescentaram uma sauninha. Tudo feito com tanto carinho. Vamos conversar sobre isso mais tarde, disse ela firme.
Agora vou fazer um chá. De volta à cozinha, Valentina acendeu o fogo debaixo da chaleira e ficou parada junto à janela, imóvel. Havia algo de errado com o marido. Nos últimos tempos, muitas coisas não faziam sentido. Chegadas tardias, ligações suspeitas. De repente veio à tona uma lembrança do ano passado, quando, sem querer, ouvirá Semyon ao telefone. Alinoca, não fique assim. Claro que vou, só não hoje. Você é meu tesouro, meu bem. Na época, ele explicará que se tratava da filha de um vizinho, pedindo ajuda para consertar um cano. E o tesouro questionara ela. Era brincadeira, valha? Um velho não pode mais fazer gracejo? E ela acreditara. Ou melhor, quisera acreditar. O apito da chaleira a trouxe de volta à realidade. Enquanto servia o chá, Valentina ponderava se não seria melhor mesmo ir para a casa de campo. Timócha e Irina estavam lá com as crianças. Poderia aproveitar para ficar com os netos, respirar um ar mais puro e, quem sabe, organizar os pensamentos longe daquela tensão. Ao retornar à sala com a bandeja, Semyon falava ao telefone, mas desligou assim que a viu. Quem era? Perguntou Valentina, como se não ligasse. Ah, o Mikhailishik, respondeu ele rápido demais. Sobre a pescaria. Rizik, o espaniel ruivo de 6 anos, aproximou-se e cutucou a mão da dona com o focinho, pedindo atenção. Vamos, seu danado, já estou indo passear com você, e sorriu ela, coçando-o atrás da orelha. Lá fora, ouviu-se a buzina de um carro. Semyon estremeceu, olhando de relance para o relógio. Você vai sair? Indagou Valentina. Não, não. Só estava pensando, gaguejou ele. Disseram que vai ter tempestade mais tarde. Melhor fechar as janelas. Naquele momento, ela sentiu com clareza. Uma mentira fina como uma agulha havia se instalado entre eles. Doía. Assustava. Sema disse, após um silêncio. Talvez você tenha razão. Amanhã eu vou para a casa de campo. Esse calor está insuportável. O rosto dele se iluminou de um alívio tão óbvio que eliminou suas últimas dúvidas. Algo estava muito errado. Ótimo, Valiusha esfregou as mãos, satisfeito. Você descansa, fica com os netos, e eu termino uns detalhes aqui. Daqui a uma semana eu apareço. Valentina olhou para ele e percebeu, pela primeira vez em 43 anos, que não fazia ideia do que se passava em sua cabeça. Era como se um gelo frágil sob seus pés começasse a rachar. Preciso arrumar minhas coisas, disse, virando-se para que ele não visse as lágrimas que lhe vinham aos olhos. Claro, claro. Deixa eu ajudar, ofereceu-se Semyon, agitado. Não precisa, recusou ela, seca. Eu dou conta. Pegou a coleira de Rizik e saiu do quarto, levando consigo um nó na garganta e a sensação de que uma sombra escura pairava sobre aquele lar, esperando apenas o momento certo para entrar. Do lado de fora, o sol mal havia nascido, mas no condomínio Romaca, como de costume, todos já estavam em pé antes mesmo do amanhecer. Havia um acordo tácito naquele lugar. A 40 quilômetros de Tula, o mundo parecia regido por outras leis. O orvalho da manhã ainda não havia secado, e uma névoa leve subia da terra, misturando-se ao vapor que se desprendia do rio próximo. Era um daqueles momentos em que a natureza respirava calma, como se o tempo tivesse desacelerado só para eles. Vovó, olha o que eu achei. 8 anos de idade, Slavik, o neto mais novo, estendeu a mãozinha aberta, revelando um besouro marrom do tamanho de uma moeda. É um besouro de maio, né? Esse aí já é de julho, meu bem, corrigiu Valentina Mikhailona, sorrindo enquanto regava as fileiras de pepinos. Deixa ele ir. Pode ser que tenha filhotinhos esperando por ele lá fora. Slavik observou o inseto com uma expressão de dúvida, como se pesasse a responsabilidade de soltar ou não aquele ser minúsculo. Depois, com cuidado, abaixou a mão até o chão. Vai, tio besouro. Suas besourinhas devem estar com saudade. Valentina Mikhailona riu baixinho, observando o rosto concentrado do neto. Era assim que a felicidade se manifestava, simples, clara como aquele início de manhã, quando a alma parecia preenchida por uma quietude que não precisava de palavras. Pela janela aberta da casa, ouvia-se o tilintar de louças. Irina, a nora, preparava o café da manhã. Uma mulher de ouro, aquela, professora primária, paciente e carinhosa que sabia lidar com a casa, as crianças e ainda cuidava do marido, Timofei, como se ele fosse algo precioso. Sempre atenta, sempre presente. Mamãe, quer um lanchinho? Timofei apareceu na varanda com uma xícara de chá na mão. A Irina fez uns blinis. São os seus favoritos. Ele tinha o rosto dela, mas o jeito era todo do pai, metódico, de poucas palavras, daqueles que preferem agir a falar. Já vou, respondeu Valentina Mikhailona, sacudindo a terra das mãos. Só vou terminar de molhar esses pepinos. Hoje o calor vai ser de rachar. Sentada à mesa,
Ela observava a família como quem admira uma pintura viva. Igor, o neto mais velho, com seus 12 anos, lia um livro sem desviar os olhos nem para comer. Slavik contava animado aos pais sobre o besouro, enquanto Irina e Timofei trocavam olhares cúmplices por cima da cabeça do filho. Mamãe, hoje a gente vai colher frutas silvestres, anunciou Irina, enxugando as mãos no avental. A amora está madura, e ainda tem muita morango no bosque. Claro que vamos, concordou Valentina Mikhailona, já imaginando o brilho nos olhos dos netos quando provassem o bolo fresco que ela faria depois. Eu preparo uma torta para o jantar. O dia passou como um sopro. Colher frutas, almoçar à sombra das árvores, correr com os netos pelas trilhas próximas, regar a horta quando o sol já não queimava tanto. Só quando o céu começou a tingir-se de laranja é que Valentina lembrou. Não havia ligado para o marido o dia todo. Afastou-se para um canto mais distante do jardim, onde o sinal do celular chegava melhor, e descou um número conhecido. Os toques se arrastaram, e a cada um deles uma pontada de ansiedade crescia dentro dela. Finalmente a voz de Semyon. Alô, Valha? Soava ofegante e apressada, como se ele estivesse no meio de alguma coisa. Sema, como você está por aí? Tentou manter o tom leve, cotidiano. Tudo bem, respondeu ele rápido demais. E você? Como se acomodou? Tudo ótimo. Aqui é uma beleza. Hoje saímos com as crianças para colher frutas. Escuta, Valha, desculpe, mas agora não dá para conversar, cortou ele. Estou aqui com os colegas da fábrica. A gente se encontrou, ficou lembrando dos velhos tempos. Ah, então a gente fala à noite, propôs ela, tentando não deixar transparecer a decepção. À noite? Repetiu ele hesitante. Sim, sem problema. Só não ligue muito tarde, que eu vou dormir cedo. A conversa deixou um gosto amargo. Semyon não perguntou pelos netos, nem pelo tempo, nem pelo filho, nada daquilo que costumava perguntar, como se estivesse apenas cumprindo uma obrigação. À noite, quando ela ligou novamente como combinado, o diálogo foi ainda mais seco. Ele respondia com monossílabos, repetia que estava cansado, que queria dormir. E o Rizik? Perguntou ela quase como um teste antes de desligar. O Rizik? Por um instante pareceu perdido. Ah, o Rizik. Tá tudo bem. A gente sai para passear. O segundo dia na dacha começou da mesma forma idílica, mas a inquietação que se aninhara no peito de Valentina Mikhailona não a deixava relaxar de verdade. Depois do almoço, quando Irina e Timofei levaram as crianças para se banhar no rio, ela tentou novamente ligar para o marido. O telefone não completava a chamada. 1 hora depois, o mesmo. Só à tardinha conseguiu contato. Onde é que você estava? Perguntou sem rodeios. Fui ao Sabes, respondeu ele irritado. As filas lá são intermináveis. Depois passei no mercado comprar pão, acho que o celular não pegava sinal. E quem passeou com o Rizik? Indagou ela de repente. Pedi para a vizinha, a Polina Zakharovna, disse ele, rápido demais. Era uma mentira descarada. Polina Zakharovna tinha pavor de cães desde que criança, fora mordida por um cachorro do prédio. Nem sequer saía do apartamento quando Semyon levava Rizik para passear. Entendido, limitou-se a dizer Valentina Mikhailona. Até logo. Os terceiro e quarto dias se fundiram em um único bloco de angústia. Semyon ligava, mas falava cada vez menos. Não perguntava pelos netos, só tocava de leve no assunto da venda do apartamento, como se fosse o único tema que realmente lhe interessasse. No quinto dia, o vizinho Boris Georgievich Morozov, um homem alto, de cabelos grisalhos e postura militar, aproximou-se da cerca. Bom dia, Valentina Mikhailona, cumprimentou, tocando a aba de um boné imaginário. E o Semyon Petrovich? Não veio? Ficou em casa, respondeu ela, ouvindo a falsidade em sua própria voz. Teve coisas para resolver. Coisas? Boris Georgievich ergueu uma sobrancelha, surpreso. Mas na semana passada mesmo ele me disse que viria sem falta. Queria mostrar minha nova marcenaria para ele. Agora eu trabalho com madeira, faço uns enfeites. Fez uma pausa, observando-a. Acho que os planos mudaram. Valentina Mikhailona desviou o olhar. Dê lembranças a ele. Diga que passe aqui para um chá quando puder. O vizinho sorriu e seguiu em direção ao seu próprio terreno. À noite, quando todos já dormiam, ela sentou-se na varanda. As estrelas pareciam tão próximas que dava para imaginá-las ao alcance da mão. Escutou o farfalhar noturno da floresta, o uivo distante de uma coruja, o rangido da velha macieira balançada pelo vento. Aquela árvore Semyon a plantar há 40 anos antes. Vai crescer junto com o nosso amor, dissera ele na época. A mão tremia quando tirou o celular do bolso do roupão. Não era hora para ligações, mas já não havia outra escolha. Ele atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando.
Valha, aconteceu algo? Ao fundo, ouvia-se música, risadas femininas como se houvesse uma festa. Está tudo bem com você, Sema? Perguntou ela baixinho. Claro. Por quê? A voz soava tensa. Só perguntei, onde você está agora? Em casa, ué. Ri nervosamente. Assistindo televisão. Que música é essa que está tocando? Que música? Uma pausa. Ah, é a televisão. Deve ser algum concerto. Valentina Mikhailovna olhou para o céu. As estrelas começaram a se embaralhar, seja pela umidade da noite, seja pelas lágrimas que insistiam em vir. Sema, eu volto amanhã, disse, firme apesar da suavidade do tom. O quê? A surpresa era genuína. Por quê? Você só está há uma semana. Descansa, recupera as forças. Não, eu volto. De repente sentiu dentro de si uma determinação de aço, como se uma coluna vertebral invisível se endireitasse. Mas que bobagem! Vai chover e você nem tem guarda-chuva. Bobagem nenhuma, retrucou ela. O Timofei me empresta um. Fique até o fim do mês, como combinamos. Nós não combinamos nada, Sema. A voz não tremia mais. Você me mandou para cá. Silêncio pesado do outro lado da linha. Tá bom, cedeu ele finalmente cansado. Volte se quiser. Até amanhã. Valentina Mikhailovna desligou e ficou ali, imóvel, ouvindo a noite e o próprio coração inquieto. Pela manhã, a conversa com o filho foi tensa. Mamãe, por que você quer voltar agora para a cidade? Timofei parecia confundido. Está esse calorão abafado e aqui é um paraíso. Alguma coisa não está certa, filho, confessou ela. Meu coração pressente. Pressente o quê? Ele deu de ombros. O papai está sozinho, claro que sente falta. Mas você veio para descansar. Irina, que limpava o balcão, virou-se para elas. Valentina Mikhailovna, que tal ficar mais um pouco? Amanhã a gente vai fazer geleia de amora. As crianças adoram quando você está aqui. Não posso, minha querida, disse ela, acariciando o ombro da nora. Minha alma não está em paz. Preciso voltar para casa. Timofei a observou com atenção, como se tentasse decifrar algo além das palavras. Seus olhos se fixaram no filho por um instante, como se buscasse nele respostas para perguntas que nem ela mesma ousava formular. Um pressentimento? Sim, respondeu apenas, sem rodeios. Timofei suspirou resignado. Não vou te segurar à força. Eu te levo até a rodoviária. Enquanto juntava suas coisas, as mãos tremiam. O que a esperava em casa? O que encontraria depois daqueles 7 dias de distância? Durante a separação, uma certeza pesada havia se enraizado nela. Semyon Petrovitch, seu marido de 43 anos, escondia algo. E não era qualquer coisa. Tudo que amava na vida da Datsha, o café da manhã na varanda, a grama úmida debaixo dos pés, as flores coloridas nos canteiros, o riso dos netos, agora parecia desbotado, ofuscado pela sombra do retorno. Tudo havia perdido o brilho diante da inevitabilidade daquele momento. Mamãe, e se eu for com você? A proposta de Timofei, feita enquanto guardavam as malas no porta-malas do carro, pegou-a de surpresa. Não, filho, Valentina Mikhailovna balançou a cabeça firme. Isso é comigo. Os netos se despediram com uma tristeza sincera. Vovó, você volta logo? Slavik olhava para ela de baixo para cima, segurando um buquê improvisado de margaridas e campânulas. Ela acariciou seus cabelos revoltados, beijou sua testa aquecida pelo sol. Claro, meu amor. Da próxima vez, quem sabe, o vovô vem junto. Mas ao dizer essas palavras já sabia, algo em suas vidas estava mudando para sempre. E essa mudança ameaçava demolir todo mundo que conheciam. Todos os alicerces que sustentavam seu lar. O fundamento estava rachando. No caminho até a rodoviária, Timofei permaneceu em silêncio, a testa franzida. Sempre fora um rapaz observador, e a intuição masculina, quando existe, não é invenção. Mamãe, se precisar de qualquer coisa, me liga na hora, disse ele, parando o carro diante do ponto de ônibus. Ela beijou sua bochecha e desceu sem olhar para trás. O ônibus a levava de volta à cidade, rumo ao desvendamento de um mistério que já quase decifrara, mas que temia admitir. O coração batia descompassado, apertado por um pressentimento vago de desgraça, mas dentro dela crescia uma determinação fria, descobrir a verdade, não importasse quão amarga fosse. A chave girou na fechadura com um rangido familiar. Valentina Mikhailovna cruzou a soleira, e o silêncio do apartamento desabou sobre ela como um peso surdo. Ninguém correu para recebê-la. Nem Rijik com seu latido alegre, nem o marido com perguntas sobre a viagem. Sema, chamou tirando o casaco de verão. Só o eco respondeu nas salas vazias. Sobre a mesa, uma nota escrita com a letra angular que conhecia tão bem. Sai para encontrar o Palitche.
Levei Rijik para passear. Volto tarde. Não espere. Valentina Mikhailovna deixou-se cair lentamente na cadeira. Não era assim que imaginara seu retorno. Mas afinal, o que esperava? Que o marido corresse para abraçá-la, que se ajoelhasse em arrependimento por pecados imaginários. Quantas vezes, durante aqueles dias na Dacha, sonhara com o momento de voltar para casa e encontrar tudo como antes, suas preocupações revelando-se infundadas. Agora estava ali, e a ansiedade só aumentava. O primeiro lugar que procurou foi a geladeira. Lá dentro, um vazio estéril. 3 garrafas de cerveja na porta, um tablete de manteiga e um pedaço de queijo ressecado na prateleira. Era tudo. A panela de borscht que deixara antes de viajar havia desaparecido. Não havia louça suja no fogão, nem sequer a chaleira parecia ter sido usada. Como ele se alimentou todos esses dias? Pensou, lembrando-se de seu estômago sensível, da dieta rigorosa que devia seguir. O toque da campainha interrompeu seus pensamentos. Na porta, a vizinha Polina Zakharovna, magra, com o rosto sempre marcado por uma expressão preocupada. "Valiusha, você voltou!" exclamou, espiando pelo vidro da porta antes que Valentina Mikhailovna pudesse reagir. "Vi pela janela quando você chegou. Pensei, vou dar uma passadinha, quem sabe precisa de ajuda." A vizinha espremeu-se pelo corredor, olhando ao redor com um ar prático. "Quer um chá?" ofereceu Valentina Mikhailovna, percebendo que Polina Zakharovna não viera por acaso. "Vamos lá", anuiu a outra, sentando-se na cozinha. "E o Semyon Petrovitch, onde está?" "Saiu. Deixou um bilhete." Valentina Mikhailovna colocou a chaleira no fogão. "Algo sobre um encontro com o Palitche." "Com o Palitche?" Polina Zakharovna deu uma risadinha seca. "Coisas estranhas estão acontecendo, Valia. Muito estranhas." Valentina Mikhailovna congelou, as xícaras nas mãos. "Que coisas?" "Bom, seu Sema." A vizinha baixou a voz como se compartilhasse um segredo. "Nos primeiros dias depois que você viajou, quase não via. Só ouvi a porta bater tarde da noite. Mas aí, depois de uns 3 dias, olho pela janela e vejo ele saindo com uma lata de lixo. Eu estava regando as flores na varanda, fiquei curiosa. Pensei, vou dar uma espiada na lixeira, o que será que o Sema está jogando fora?" Valentina Mikhailovna franziu a testa. "Zakharovna, você fuçou no lixo dos outros?" "Não fucei não." Defendeu-se a vizinha. "Só olhei por cima." "E sabe o que tinha lá?" "Comida. Uma panela de borscht, um pouco de mingau, tudo fresco sem estragar." Fiquei pasma. Que desperdício. O coração de Valentina Mikhailovna doeu como se tivesse sido apertado por uma mão invisível. Todo o seu cuidado, toda a sua dedicação jogados no lixo. "E tem mais", continuou Polina Zakharovna, tomando um gole de chá. "Ele tem levado o Rijik para passear por um caminho diferente. Antes, vocês sempre iam ao parque, não era? Eu os via da minha janela todos os dias. Mas agora, olho e vejo o Semyon indo com o cachorro na direção daquele novo bairro de luxo. E assim, toda noite." Valentina Mikhailovna permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra. E como se não bastasse, a vizinha acrescentou. "E sabe o que é mais estranho? Quando ele volta dessas caminhadas, cheira a perfume feminino. Eu sei reconhecer, afinal trabalhei 20 anos em perfumaria. Perfume francês caro." "Obrigada, Zakharovna", murmurou Valentina Mikhailovna. "Preciso arrumar as coisas da viagem." Quando a vizinha finalmente se foi, ela ficou imóvel por longo tempo. As últimas dúvidas haviam se dissipado. Não era alívio o que sentia, mas uma clareza cruel. Já anoitecia quando a campainha tocou novamente. Desta vez era o vizinho do andar de baixo, com Rijik na coleira. "Valentina Mikhailovna, bom dia. Encontramos seu Rijik correndo sozinho pela rua. Pensei em trazê-lo, caso tivesse se perdido." "Muito obrigada." Ela aceitou a coleira, observando o cachorro com surpresa. "E o Semyon?" "Não faço ideia", o homem deu de ombros. O cachorro estava sozinho, correndo sem donos. Depois que o vizinho se foi, Valentina Mikhailovna agachou-se diante de Rijik, coçando-o atrás da orelha. "Então o amigo fugiu? Sentiu minha falta?" O spaniel olhava para ela com seus olhos castanhos inteligentes, como se tentasse dizer algo. De repente, gemendo baixinho, puxou a coleira em direção à porta. "Quer sair?" perguntou ela. "Vamos então. Um pouco de ar fresco vai me fazer bem." Assim que saíram, Rijik tomou a frente com determinação, seguindo na direção oposta ao parque onde sempre passeavam. Valentina Mikhailovna hesitou, mas decidiu não resistir. "Vamos ver aonde você me leva", pensou. O cachorro a guiava com segurança pelas ruas noturnas, atravessando pátios e arcos de passagem, como se conhecesse bem o caminho. Os prédios antigos ficaram para trás, e logo surgiram à frente as torres modernas do bairro elitizado Reshnoi.
Hijik nem sequer parou para farejar, sabia exatamente para onde ir. Finalmente deteve-se diante do hall de um edifício de vidro, com portas automáticas e espelhos reluzentes. Naquele instante, Valentina Mikhailovna entendeu tudo. Seus joelhos tremularam, traindo o ar, mas ela se endireitou, respirou fundo e avançou com passos firmes em direção à entrada. Na portaria, a zeladora, uma mulher de meia-idade, robusta com um tricô nas mãos, olhou-a com curiosidade, depois para Hijik. Ah, vieram com o cachorrinho de novo? Sorriu. Seu marido subiu há uns 20 minutos. Pensei que vocês tivessem chegado juntos. Valentina Mikhailovna quase sufocou com a surpresa, mas recuperou-se rápido. Sim, claro. Só me lembre, em que andar é? Minha memória está. O 8º andar, apartamento 247, respondeu a zeladora, animada, sem tirar os olhos do tricô. Sua amiguinha daqui até se gabou pra mim outro dia. Olha só que homem sério eu fisguei, o engenheiro projetista. Ela riu balançando a cabeça. Mas vejo que ele sempre volta pra você, hein? Então não foi tão sério assim esse fisgado. Valentina Mikhailovna forçou um sorriso fraco e seguiu em direção ao elevador, as palavras da mulher ecoando como marteladas em sua cabeça. Enquanto a cabine subia, ela se observou no espelho. O rosto cansado, os cabelos sem vida, as rugas finas nos cantos dos olhos. 43 anos, pensou. 43 anos de vida, de risos, de silêncios, de café da manhã às pressas e de noites esperando o barulho da chave na fechadura. 43 anos que de repente pareciam pesados demais para carregar sozinha. O elevador parou no 8º andar. Hijik, como se conhecesse o caminho, puxou-a com determinação pela coleira até a porta 247. Ao reconhecer o lugar, o cachorro começou a choramingar baixinho e abanar o rabo, como se estivesse em casa. Valentina Mikhailovna ficou imóvel por alguns segundos, respirando fundo para conter o tremor nas mãos. Então, com um gesto decidido, apertou a campainha. A porta se abriu quase imediatamente. No vão, uma mulher de cerca de 40 anos, loira de cabelo bem cuidado, maquiagem impecável e um rastro de perfume caro. Vestia um penhoar de seda que marcava as curvas com elegância calculada. Seus olhos percorreram Valentina de cima a baixo com um misto de curiosidade e desdém. O que deseja? Perguntou, a voz arrastada como se cada sílaba fosse um fardo. Foi então que Hijik avançou, farejando o ar com entusiasmo, e o rosto da mulher mudou. Os lábios entreabriram-se em um ó. Surpreso, mas antes que pudesse terminar a frase, uma voz masculina ecoou do fundo do apartamento. Alina, quem é? Valentina Mikhailovna não respondeu. Empurrou a mulher com o ombro sem força, mas com uma firmeza que não deixava espaço para protestos, e entrou. Hijik disparou adiante, como se estivesse voltando para seu verdadeiro lar. A sala era ampla, mobiliada com sofás modernos e uma televisão enorme na parede. Sobre a mesa, pratos com restos de lagosta, uma garrafa de vinho pela metade e uma caneca de cerveja ainda fumegante. E ali, sentado à cabeceira com chinelos de casa e uma camiseta surrada, estava Semyon Petrovitch. Ao vê-la, ele engasgou com a cerveja, tossiu e se levantou tão rápido que a cadeira rangeu. Valia. O nome saiu como um arroto sufocado. O que você está fazendo aqui? Não, Sema, ela respondeu, e sua voz soou estranhamente calma, como se as palavras viessem de muito longe. A pergunta é, o que você está fazendo aqui? Alina, ainda paralisada na porta, olhava de um para o outro, confusa. Finalmente virou-se para Semyon. Sema, quem é essa mulher? Ele engoliu em seco, mais pálido a cada segundo. É minha esposa. Os olhos de Alina se arregalaram. Sua o quê? Ela virou-se para Valentina, incrédula. Mas você me disse que morava com sua irmã. Valentina Mikhailovna soltou uma risada amarga, sem humor. Interessante. Em 43 anos de casamento eu virei irmã. Enquanto falava, seus olhos percorriam a sala. Os copos usados, o prato de petiscos, a toalha de mesa impecável. 43 anos, repetiu, agora mais para si mesma. E você achou que eu não perceberia? Hijik, indiferente à tensão, farejava os cantos do apartamento, como se já conhecesse cada cheiro daquele lugar. Valia, não é o que você está pensando. Semyon deu um passo em sua direção, as mãos estendidas em um gesto de desespero. E o que eu estou pensando, Sema? Ela cruzou os braços, o olhar frio como gelo. Estou pensando que você mentiu para mim, que jogava fora a comida que eu preparava, que levava Hijik para passear aqui, não no parque, que planejava vender nossa casa. Fez uma pausa, indicando Alina com um leve movimento de cabeça. Tudo isso por ela. A outra mulher corou, as mãos crispadas na seda do penhoar. Como ousa me ofender?
Protestou, mas Valentina apenas encolheu os ombros. Não é uma ofensa, é um fato. Sua voz não tremia. Pelo visto por mim, você decidiu apagar 43 anos de uma vida. Semyon afundou em uma cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Eu não queria te magoar, murmurou. Não sabia como dizer. Não queria magoar, repetiu Valentina, e dessa vez havia algo metálico em seu tom, como uma lâmina mal disfarçada. Então como você imaginava que isso terminaria? Que eu descobrisse sozinha, enquanto você sumia com sua nova vida. Que assinasse os papéis do divórcio sem perguntar, trocando nossa história por um teto qualquer. Não é assim. Ele se levantou de novo, os olhos vermelhos. Eu só me perdi. Alina me fez sentir jovem outra vez. Com você nós já éramos como irmão e irmã. Alina, observando a cena com uma mistura de fascínio e impaciência, cruzou os braços. Você escolheu uma maneira bem estranha de resolver sua crise de meia-idade, comentou Valentina, baixinho. 43 anos, Sema. Doenças, perdas, o nascimento do nosso filho, os netos. Tudo o que construímos. Ela olhou ao redor, para os detalhes daquela vida paralela. E você troca isso por isto? Por peinoirs de seda e cabelo pintado? Eu amo as duas. Semyon explodiu de repente. Amo você, amo a Alina. Não consigo escolher. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo tic-tac elegante de um relógio de parede. Valentina o encarou por um longo momento. Não havia raiva em seus olhos, apenas um cansaço tão profundo que parecia ter se instalado em seus ossos. Não, Sema, disse finalmente. Não é assim que funciona. Não dá para viver com um pé no passado e outro no futuro. Em algum momento é preciso escolher. Ela se virou para sair, mas ele a segurou pelo braço. Valia, espera. Vamos conversar. Eu não quero perder você. E a Alina? Perguntou ela direta. Você quer perdê-la? Ele hesitou. E essa hesitação foi resposta suficiente. Você não entende, tentou ele, desesperado. Entendo sim. Valentina libertou o braço com um movimento suave mas irrevogável. Entendo tudo. Chamou Rijik com um assobio e o cachorro, embora relutante, obedeceu, lançando um último olhar triste para Semyon. Por que está levando o Rijik? Perguntou ele de repente, como se aquela fosse a maior injustiça. Porque ele também faz parte da minha vida. Ela ajustou a coleira do animal. Assim como você fazia. Já na porta, Valentina se virou uma última vez. Semyon estava no meio da sala, envelhecido de repente, a caneca de cerveja ainda na mão. Alina, colada a ele, passava um braço possessivo por suas costas. Sabe, Sema, disse Valentina, e sua voz não tremia mais, o pior não é você ter encontrado outra. É você ter mentido. Dia após dia, olhando nos meus olhos, mentindo. Se eu não tivesse voltado mais cedo, você continuaria. Fechar a porta atrás de si foi como virar uma página. Só quando as portas do elevador se fecharam e ela ficou sozinha no pequeno espaço metálico é que permitiu que as lágrimas vieram. Rijik encostou o focinho úmido em sua mão, como se quisesse consolar. 43 anos que agora se desmanchavam diante dela como um castelo de cartas. Ela permaneceu parada diante da porta fechada, sem ousar girar a maçaneta. Sim, ele sabia de tudo. Assim que a porta se fechou atrás de Semyon, Valentina Mikhailovna aproximou-se do telefone e discou o número de uma conhecida que trabalhava em uma consultoria jurídica. Uma nova vida começava, e era preciso aprender a vivê-la de outro jeito. Timofei apareceu no dia seguinte, com o semblante fechado, os traços tensos e aquele olhar determinado que ela conhecia tão bem, o mesmo que ela própria tinha nos momentos mais difíceis. Mãe, eu resolvo tudo, disse ele, abraçando-a com força. Vou encontrar um bom advogado, conversar com os colegas do departamento jurídico. Não preciso de escândalos, filho, pediu Valentina Mikhailovna, com voz firme, mas cansada. Apenas me ajude a fazer tudo do jeito certo. À noite, Semyon chegou, desta vez acompanhado por Timofei. A conversa entre pai e filho claramente não havia corrido bem. Ambos estavam rígidos, como se estivessem se medindo em um ringue. Vamos combinar assim, disse Timofei, seco, dirigindo-se ao pai. Mãe entra com o pedido de divórcio. Vocês dividem os bens adquiridos em comum, vendem o apartamento e deixam a casa de campo para ela, como compensação pelo que você fez. Por que não o contrário? Retrucou Semyon de repente. Por que não vender a casa de campo e dividir o apartamento? Valentina Mikhailovna surpreendeu-se ao perceber que não reconhecia mais aquele homem. Onde estava o Semyon atencioso que há pouco tempo sugeria que se mudassem para Dasha para economizar? Porque o apartamento vale mais, respondeu Timofei, cortante. E porque, pelo jeito, você já arrumou onde morar? Semyon não rebateu. Limitou-se a juntar suas coisas em silêncio,
com gestos rápidos e mecânicos. Setembro foi chuvoso e úmido. Valentina Mikhailovna percorreu repartições, assinou papéis, encontrou-se com advogados. Semyon, inesperadamente teimoso, passou a exigir por meio de seu representante, não apenas metade do valor do apartamento, mas também uma parte da casa de campo. Eu também investi nela, declarou em um dos encontros. Construí o banheiro e instalei o encanamento. E eu cozinhei para você durante 43 anos, respondeu Valentina Mikhailovna baixa. Vamos calcular quanto isso custaria em restaurante. No final do mês, a tensão acumulada cobrou seu preço. Durante uma audiência no tribunal, ela sentiu-se mal de repente. A pressão disparou, a cabeça girou, e tudo escureceu. Acordou no hospital. Crise hipertensiva, explicou a médica idosa. Pressão quase 200. Você precisa de repouso absoluto. Nada de estresse por pelo menos 2 semanas. Timofei fazia plantão ao seu lado, levava os netos que desenhavam para a avó quadros coloridos e contavam histórias engraçadas. Pouco a pouco, as forças voltavam, mas não a vontade de lutar pelos bens. Sabe, filho, disse ela a Timofei certo dia, deixe que ele fique com o que quiser. Estou cansada. Não preciso mais de nada. Não, mãe, opôs-se o filho, firme. Ele não pode sair impune. Isso é questão de justiça. Na enfermaria, Valentina Mikhailovna recebeu a visita de Polina Zakharovna, que chegou com notícias inesperadas. Seu Semyon está muito mal, sussurrou a vizinha, aproximando-se. O vi ontem no pátio. Parece um defunto. Emagreceu horrores, está cinzento. Dizem que a gastrite piorou, a úlcera se abriu. Vai internar. Valentina sentiu pontada de pena, mas afastou o sentimento imediatamente. Quantas vezes ela o havia alertado sobre a dieta, preparado refeições especiais, controlado seus horários. E ele destruíra tudo. Polina Zakharovna inclinou-se ainda mais, baixando a voz. Dizem que foi essa sua Lina. Arrumou outro mais novo e com dinheiro. Largou Semyon assim que ele adoeceu. Não quis se incomodar com um doente. De onde tiram essas informações? Perguntou Valentina Mikhailovna, exausta. A terra está cheia de fofocas, respondeu a vizinha, solene. O próprio Semyon contou para o Karpov, do apartamento 5. Encontrou-o na farmácia. Em outubro, Valentina Mikhailovna recebeu alta. Timofei insistiu em ficar para pernoitar, relutante em deixá-la sozinha. À noite, a campainha tocou. Na porta estava Semyon. Mas que Semyon? Magro, com as bochechas afundadas e sulcos profundos no rosto que não existiam antes. Parecia ter envelhecido uma década em um mês. Valha, sua voz tremia. Posso entrar? Timofei avançou, bloqueando a passagem. O que você quer? Falar. Semyon olhava para a esposa com um desespero mudo. Valha, peço só 5 minutos. Ela assentiu e Timofei, contrafeito, afastou-se para deixá-lo passar. Na sala, Semyon afundou-se na poltrona, aquela mesma onde costumava fazer palavras cruzadas. A Lina me deixou, disse sem rodeios. Encontrou um empresário mais novo e rico. E você veio chorar o leite derramado? Cuspiu Timofei, sem disfarçar o nojo. Não. Semyon balançou a cabeça. Entendi que cometi um erro enorme. Virou-se para Valentina Mikhailovna. Valha, só agora percebi o quanto você significava para mim. Me perdoe. Quero voltar para casa. O silêncio pairou sobre a sala. Ela observava aquele homem com quem dividira quase uma vida inteira e não sentia nada além de uma pena distanciada. Timofei tamborilava os dedos na mesa, impaciente. Sema, ela finalmente falou, isso é impossível. Por quê? Ele inclinou-se para a frente. Tivemos tantos anos juntos. Os netos, o filho, as memórias, uma vida. Uma vida, corrigiu Valentina Mikhailovna, suave. Agora não existe mais. Você mesmo a destruiu. As pessoas erram. A voz de Semyon soava desesperada. Estou doente, Valha. Os médicos dizem que preciso de cuidados constantes. Dieta. Você sempre soube fazer isso. Ah, é? Timofei levantou-se de golpe. Precisa de uma cuidadora. Ou de uma cozinheira. Ou só de um teto, já que sua Lina o pôs para fora. Timofei, basta. Valentina Mikhailovna pousou a mão no ombro do filho. Eu mesma falarei. Voltou-se para Semyon. Desculpe, mas não posso recebê-lo de volta. Não porque não perdoe, mas porque não sinto mais por você o que uma esposa deveria sentir. Ajudo com os remédios, oriento sobre a dieta. Mas viver juntos não. Você não entende. Semyon cobriu o rosto com as mãos. Sozinho não vou conseguir. E o dinheiro acabou. Tudo foi gasto com remédios. Daqui a uma semana a audiência final, lembrou Valentina Mikhailovna. Você receberá sua parte da venda do apartamento. Já venderam? Ele ergueu a cabeça, surpreso. Sim.
Por 3.400.000, respondeu Timofei. 1.700.000 são seus. Metade, como você queria. E mãe fica com a Dasha. Semyon olhou ao redor, como se visse o cômodo pela primeira vez. E para onde eu vou? Você já fez sua escolha, pai. Timofei foi implacável. Agora viva com ela. O julgamento final transcorreu rápido e burocrático. Valentina Mikhailovna observava o ex-marido e refletia sobre como a vida era estranha. Pouco tempo atrás, eles eram um só. Agora estranhos dividindo bens por meio de advogados. Semyon estava curvado no banco, o terno largo demais para seu corpo agora frágil. Segundo Polina Zakharovna, ele perderá 15 quilos em 2 meses. Ainda há pouco, um homem imponente, agora, um velho doente abandonado. Ao final, no corredor, ele tentou abordá-la, mas Timofei a afastou com decisão. Acabou, mãe, disse o filho, ajudando-a a entrar no carro. Agora começa sua nova vida. Ela sentiu, olhando pela janela. Caía a primeira neve tímida que derretia ao tocar o asfalto, mas já cobria as árvores com uma teia branca, anunciando o inverno. O fim é como uma morte, pensava Valentina Mikhailovna. É preciso sobreviver ao próprio luto. É preciso sobreviver à dor para renascer. E se fossemos para Dasha? Perguntou Timofei, manobrando o carro para sair do estacionamento. Vamos ver o que precisa ser preparado para o inverno. Sim, Valentina Mikhailovna sorriu pela primeira vez em muito tempo. Vamos para Dasha. Preciso reorganizar muita coisa lá, se quero ficar pelo inverno. Rijik, que estava no banco traseiro, soltou um ganido baixo, como se compreendesse que uma fase da vida havia terminado para sempre. Mas à frente havia algo novo, desconhecido. Estranhamente, Valentina Mikhailovna não sentia apenas a dor da perda, mas também uma discreta antecipação de uma liberdade que nunca conhecera antes. A casa de campo recebeu Valentina Mikhailovna com o frescor outonal e o cheiro de um lugar desabitado. Ela abriu as janelas, deixando entrar o ar de outubro, carregado do aroma das folhas caídas e da fumaça das lareiras dos vizinhos. Rijik farejava a cada canto, como se reencontrasse um território que conhecia há tantos verões. E então, amigo, vamos nos instalar aqui? Valentina Mikhailovna agachou-se, coçando as orelhas do cachorro. Agora está é a nossa casa. De verdade. As primeiras semanas na Dasha foram de trabalho incessante. Timofei aparecia quase todo final de semana para ajudar a preparar a casa para o inverno. Juntos trocaram as janelas antigas por novas de plástico, isolaram as paredes, vedaram as frestas e verificaram a lareira. Mãe, que tal passar o inverno conosco? Sugeriu o filho certa vez, observando-a lidar com a lenha. Afinal, o primeiro inverno sozinha não seria fácil. Não, filho, sorriu Valentina Mikhailovna. Preciso aprender a viver por conta própria. E não estou sozinha. Os vizinhos ficam, e o Rijik está comigo. Com o dinheiro da venda do apartamento, ela contratou a instalação de uma caldeira a gás e levou o encanamento para dentro de casa. Não seria mais necessário carregar baldes até a torneira pública. A vida, aos poucos, se reorganizava. Numa tarde de novembro, enquanto tentava consertar o portão torto, uma voz veio do outro lado da cerca. Valentina Mikhailovna, precisa de ajuda? Boris Georgievich Morozov, o vizinho, sorriu por baixo do bigode grisalho. Esse portão é pesado demais para uma mulher, não acha? Ficaria muito grata, Boris Georgievich, respondeu ela, aliviada. Já faz 1 hora que luto com isso, e não sai nada. O engenheiro militar aposentado lidou com as ferramentas com habilidade. Descobriu-se que, após se aposentar, ele havia se dedicado à marcenaria e montado uma oficina em sua casinha. Passe um dia para tomar chá, convidou Valentina Mikhailovna quando o trabalho terminou. Farei um bolo. Com certeza passarei, concordou Boris Georgievich. E tenho algo para você, um presente de nova casa, digamos assim. 2 dias depois, ele chegou com uma pequena prateleira de madeira entalhada coberta por um verniz quente. Eu mesmo fiz, confessou, constrangido. Há muito tempo queria dar a alguém, mas nunca surgiu a ocasião. O inverno daquele ano foi nevado, mas não excessivamente frio. Valentina Mikhailovna aprendeu a acender a lareira com um único fósforo, a partir lenha em pequenas porções, a limpar os caminhos da neve. À noite, enquanto a ventania uivava lá fora, ela se sentava na poltrona com o tricô, ouvia o velho rádio e refletia sobre como a vida toma rumos inesperados. 1 ano antes, tinha um marido, um apartamento na cidade e uma rotina previsível. Agora tinha solidão, uma Dasha e novas responsabilidades. Mas estranhamente não se sentia infeliz. Boris Georgievich passou a visitá-la com frequência, trazendo pães frescos da padaria da vila, consertando a fiação, ajudando nos trabalhos pesados. Em troca, Valentina Mikhailovna o agraciava com almoços caseiros.
Viúvo há 1 ano, ele vivia sozinho, e uma refeição feita em casa era uma verdadeira festa para ele. Sabe, Valentina Mikhailovna, disse ele certa vez enquanto tomavam chá. Eu também passei por uma traição. Ela levantou os olhos, surpresa. Minha Ana, continuou ele, olhando para além dela, viveu 30 anos ao meu lado. Depois, me disse que amara outro homem a vida toda, um vizinho de nosso antigo prédio. Só que ele era casado, então me escolheu como opção de reserva. E daí? Perguntou Valentina Mikhailovna em voz baixa. Nada, respondeu Boris Georgievich com um sorriso triste. Ela morreu na primavera passada, sem nunca reencontrar aquele homem. E eu me pergunto, valeu a pena viver uma vida inteira com quem não nos amava em troca do quê? Naquela noite conversaram longamente sobre a vida, o amor, o perdão. E algo imperceptível mudou entre eles. Na véspera do ano novo, Timofei chegou com a família. A casa encheu-se de risadas de crianças, cheiro de tangerinas e ramos de pinheiro. Os netos, encantados, descobriram que a avó agora vivia como num conto de fadas, numa casa de madeira no meio de uma floresta nevada. Sabe, mãe, disse Timofei quando ficaram sozinhos na cozinha, seu pai ligou. Quer ver os netos? Valentina Mikhailovna mexeu o caldo, pensativa. O que você respondeu? Disse que isso depende de você, deu de ombros o filho. Ele parece um pouco melhor, alugou um apartamento pequeno numa região afastada. Liga com frequência, sempre pergunta das crianças. Que o veja, disse Valentina Mikhailovna, simplesmente. Mas que seja em território neutro. Aqui, não quero recebê-lo. Ela já não sentia amargura ao pensar no ex-marido. Apenas uma leve melancolia, como ao folhear um álbum de fotografias antigas. Foi e passou. Em fevereiro, quando as geadas deram trégua e o primeiro sol de primavera brilhou sobre os montes de neve, a Dasha recebeu uma visita inesperada. Valentina Mikhailovna estendia roupas no quintal quando o portão rangeu, e Semyon entrou no terreno com um grande pacote nas mãos, usando um casaco novo, mas ainda com o mesmo ar abatido. Olá, Valia, disse ele incerto. Posso entrar? Ela hesitou, depois assentiu. Entre. Quer chá? Dentro de casa, Semyon olhava ao redor, como se não reconhecesse o lugar onde passara tantos verões. Nas paredes de madeira, novas prateleiras, cortinas, quadros e, acima de tudo, a sensação de uma morada permanente, não mais um refúgio temporário. Ficou bonito aqui, comentou ele, sentando-se à mesa. Acolhedor. Por que veio, Sioma? Perguntou Valentina Mikhailovna, colocando uma xícara diante dele. Ele tirou do pacote uma caixa de bombons e um frasco de perfume. Trouxe isso para você. E queria pedir perdão de novo. Ela o observou com atenção. Em seus olhos havia uma tristeza sincera, mas naquela tristeza havia algo egoísta. Não era por ela que se afligia, mas por si mesmo, por sua solidão. Eu já te perdoei, Sioma, disse ela calma. Mas o passado não volta. E se tentássemos? Implorou ele. Estou completamente sozinho. Ah, bem, você sabe como terminou. Mas eu sempre te amei, Valiusha. Não, Valentina Mikhailovna balançou a cabeça. Comecei uma nova vida, e gosto dela. Com quem você se envolveu? Perguntou ele, com ciúme. Ela não respondeu, apenas sorriu. Naquele momento, ouviu-se uma batida na porta, e Boris apareceu com um braço cheio de lenha. Valentina Mikhailovna, trouxe lenha para acender, disse ele, e interrompeu-se ao ver o visitante. Desculpe, não sabia que tinha alguém aqui. Não tem problema, Boris, ela o chamou pelo nome pela primeira vez. Conheçam-se. Este é Semyon Petrovich, meu ex-marido. Os homens trocaram apertos de mão tensos. Semyon se apressou em sair. Vou indo, Valia, disse ele junto ao portão. Mas ligue se precisar de algo e deixe que veja os netos. Claro, ela assentiu. O Timofei mesmo ligará para você. Combinem entre si. Quando Semyon se foi, Boris ajudou Valentina Mikhailovna a acender a lareira. Sentados lado a lado, observavam as línguas de fogo dançarem na lareira em silêncio. Mas era um silêncio confortável, daquele que só existe entre pessoas que, sem precisar de muitas palavras, já se entendem. A primavera havia chegado de repente, como se a natureza tivesse pressionado um botão. No dia anterior, a neve ainda cobria o chão em montes brancos. Agora, o sol derretia os últimos vestígios do inverno, revelando a terra escura e úmida. Brotos tímidos furavam a camada de folhas secas do ano passado, os galhos das árvores incharam com botões prestes a desabrochar, e os riachos, libertos do gelo, voltavam a cantar. O ar estava embriagante, fresco, cheio de promessas. Foi num desses dias luminosos que Valentina Mikhailovna e Boris se ajoelharam lado a lado para plantar flores no canteiro diante da casa. Ela de avental desgastado e lenço na cabeça, ele com a camisa desbotada e as mangas arregaçadas até os cotovelos.
O sol aquecia suas costas curvadas pelo trabalho, enquanto uma velha valsa, aquela que Valentina Mikhailovna ouvia na juventude, escapava pela janela aberta do rádio. Sabia, disse Boris de repente, enxugando as mãos na calça, fiz uma nova bancada de madeira. Ficou boa? Perguntou ela, levantando os olhos. Para 2. Podemos colocar debaixo da macieira. Valentina Mikhailovna sorriu. Debaixo da macieira vai ficar perfeito. Justamente quando ela florescer no verão. Seus dedos, sujos de terra, tremularam levemente quando Boris os tocou. Não foi um gesto apressado, mas cuidadoso, como se temesse quebrar algo frágil. Valia, chamou ele, e o nome soou diferente em sua boca, mais íntimo. Eu queria perguntar. Você se importaria se nós... Ela olhou aquele homem de cabelos grisalhos, costas um pouco curvadas, com rugas profundas ao redor dos olhos, mas que guardavam uma bondade tranquila. E de repente sentiu algo quente se espalhar pelo peito. Não era o fogo ardente da juventude, mas uma ternura madura, serena. Uma ternura sem medo de traições, sem incertezas, sem arrependimentos. Não me importo, respondeu simplesmente e sorriu. À noite sentaram-se na bancada nova debaixo da macieira, com xícaras de chá nas mãos e os últimos raios de sol se escondendo atrás da floresta distante. Rijik, o cachorro, dormitava a seus pés, mexendo as patas de vez em quando, como se sonhasse correr por campos abertos. Sabem que estou pensando? Perguntou Valentina Mikhailovna, quebrando o silêncio. Em como a vida é estranha, continuou, sem esperar resposta. Há 1 ano, achava que tudo havia terminado. E agora, sinto-me livre. Como se tivesse nascido de novo. Boris cobriu sua mão com a sua, áspera, quente, marcada pelo trabalho. Às vezes é preciso perder algo valioso para ganhar algo ainda mais valioso. Ficaram em silêncio, ouvindo os sons da noite que despertava após o inverno. Um rouxinol experimentava sua voz nos arbustos de lilás. Ao longe, um cachorro latia. Da estrada, vinham os ruídos esparsos de carros passando. Tenho a sensação, murmurou Valentina Mikhailovna, de que tudo está só começando. Boris a puxou suavemente para perto, e ela se encostou a ele, confiante. À frente havia o verão, novas preocupações e alegrias, os netos para visitar, noites tranquilas a 2. À frente havia uma vida inteira diferente da antiga, mas não menos bela por isso. Sobre suas cabeças a macieira plantada 40 anos antes por outro homem, com outras promessas, cobria-se dos primeiros botões cor-de-rosa. O círculo se fechará. E um novo começava.